capítulo 5 da educação especial. Lembrando que esse tema de educação especial, ele é muito recorrente nas provas do magistério, tá? Então, se você vai fazer concurso para os anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º, ou educação infantil, esse tema é muito comum. Artigo 58, entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, ou seja, preferencialmente na rede regular de ensino. Rede regular de ensino é o ensino que acontece nas escolas dos 4 aos 17 anos de idade. Então, não é que o aluno vai ter preferência, não. Ele deve ser matriculado na escola regular dos 4 aos 17 anos. Porém, se a mãe não conseguir a vaga, essa criança vai ser matriculada numa escola especial, tá? E aí, cuidado com a nomenclatura que mudou em 2013. Nós não falamos mais portadores de necessidades especiais. E, infelizmente, essa nomenclatura acabou entrando, né, na LDB mesmo, e aí ela foi ficando. Só que em 2013 houve essa alteração, tiraram esse nome, portadores de necessidades especiais, e aí ficou para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Fernanda, por que mudou o nome? Porque portadores de necessidades especiais ficava uma coisa muito superficial ali, né? E aí você não conseguia saber quais deficiências aquela educação poderia estar atendendo. Essa educação especial iria atender. E assim, nós englobamos todo mundo. Educandos com deficiências, com todos os tipos. Transtornos globais do desenvolvimento, que nós chamamos de TGD, que são os autistas e outros transtornos, tá? E altas habilidades ou superdotação. Um aluno com alta habilidade precisa de uma educação especial? Sim, ele tem alta habilidade em matemática, mas ele não é muito bom em português. Então, a gente precisa trabalhar a língua portuguesa com essa criança. Um superdotado precisa de uma educação especial? Sim, ele já sabe tudo, entende tudo. Nós precisamos fazer um currículo diferenciado para essa criança, porque senão ela vai ficar na escola desmotivada. Eu vou para a escola para quê? Eu já sei tudo que o professor ensina, né? Então, por isso que houve essa mudança de nomenclatura, porque agora a gente engloba todo mundo, tá bom? E aí, vou chamar a sua atenção para as pegadinhas na prova. Pega papel e caneta e anota aí. Algumas bancas gostam de colocar que a educação escolar, ela deve ser oferecida obrigatoriamente na rede regular de ensino. E não é obrigatoriamente, é preferencialmente, ou seja, se tiver a vaga na escola regular, esse aluno vai ser matriculado. Se não tiver a vaga, ele vai para uma escola especial, tá? Então, cuidado com isso. E às vezes as bancas também gostam de colocar para portadores de deficiência. E não é mais para portadores de deficiência, é para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, vencemos isso aqui, você não vai mais errar. Parágrafo 1º. Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Fernanda, por que quando necessário? Porque dependendo da deficiência do aluno ou do transtorno, o aluno ele não precisa de um serviço de apoio especializado. Eu mesmo tinha um aluno autista que eu não precisava de um apoio na sala de aula. Tudo que eu ensinava ele conseguia aprender, claro que no ritmo dele. Eu fazia umas atividades diferenciadas em relação aos colegas, para que ele pudesse acompanhar. E ele foi assim, hoje ele já está no 4º ano. Está assim até o 4º ano. Não precisou de agente de apoio nem de mediador. Agora, nós temos lá na escola outros alunos com outros tipos de autismo que já precisam, além do professor em sala, de um mediador, tá? E aí, pessoal, presta atenção nisso aqui, ó. Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular. Esse serviço de apoio especializado é na escola regular. O aluno que está matriculado ali no ensino regular dos 4 aos 17 anos, ele vai precisar, se caso necessário, ele vai precisar de um apoio. Agora, o aluno que está matriculado na escola especial, lá já tem esse apoio. O nome já diz, escola especial. Então, lá ele já tem vários mediadores, sala de recursos e tudo mais. Uma escola regular, para que esse aluno consiga permanecer na escola, a escola vai precisar adaptar o currículo, ter um mediador, ter uma sala de recursos.
Parágrafo 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que em função das condições específicas dos alunos não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Então, o que vai acontecer? Esse atendimento educacional, ele será feito em classes, escolas ou serviços especializados. Esses serviços especializados são alguns hospitais que acabam oferecendo, clínicas da família. Aqui no Rio de Janeiro nós temos as clínicas das famílias, que elas oferecem fono, psicólogo, psiquiatra para essas crianças, tá? E aqui fala, sempre que em função das condições específicas do aluno não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Tem alguns alunos que nós não conseguimos, às vezes, incluir no ensino regular, dos 4 aos 17 anos. Às vezes esse aluno, ele não consegue se adaptar àquela barulheira do dia a dia, à rotina da escola. E aí, em alguns casos, essas crianças são direcionadas para a escola especial, tá? Parágrafo 3º. A oferta da educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e se estende-se ao longo da vida, observados os inciso 3º do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 desta lei. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? A educação especial, ela tem início na educação infantil. Então, o aluno entrou na educação infantil, ele, se caso necessário, ele vai ter direito a um mediador, ele tem direito a um currículo adaptado. Por quê, pessoal? Essa legislação, ela propõe que o aluno, ele entre na educação infantil, o aluno especial, ele entre na educação infantil e termine e vá até o ensino médio. Do que nós temos hoje em muitas escolas, as classes especiais, com alunos de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos. E muitos, às vezes, nem querem ir mais para a escola, porque lá na minha escola nós temos uma classe de alunos especiais. Nós temos 2 com síndrome de Down, uma autista. E assim, tem alunos que não querem mais ir, porque já temos aluno lá com 35 anos, com 40 anos. E às vezes eles não querem mais ir porque eles veem todo mundo pequenininho, todo mundo saindo da escola e eles continuam lá. Tem aluno que já está lá há 10 anos, 12 anos, porque é uma classe especial. Então, para acabar com isso futuramente, eles estão pretendendo, né, de acordo com a legislação, que o aluno especial entre na educação infantil e vai até o ensino médio. Terminou o ensino médio, de lá ele vai ser encaminhado para um programa de profissionalizante, que hoje nós temos algumas cotas em empresas, algumas empresas já contratam pessoas com alguma necessidade especial, tá? Artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Aí aqui eu vou chamar a sua atenção, pega papel e caneta, anotem aí, pelo amor de Deus, para depois falar que eu não avisei. 1. Currículo, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Um aluno especial, ele tem algumas necessidades que precisam ser atendidas. Então, eu vou dar um exemplo. Um aluno que ele é autista. Ele, por exemplo, a turma vai fazer uma prova com 30 questões. A prova dele vai ter só 10 questões. De repente, o professor nem vai avaliar ele por prova. Vai pedir para ele fazer um trabalho, vai avaliar ele na observação por portfólio. Então, esse aluno, ele precisa ter um currículo, métodos e técnicas adaptados à sua necessidade. Um professor de educação física vai trabalhar vôlei, só que ele tem um aluno cadeirante na aula de educação física. Como é que ele vai fazer? Vôlei sentado. Ele vai adaptar aquela aula para que aquele aluno cadeirante possa participar. E vai ser bom, porque os alunos que são ditos normais, que não tem nenhuma patologia, vão saber como o colega se sente, como é, né, fazer o vôlei sentado, tá bom? 2. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de sua deficiência, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Essa terminalidade específica é para esses alunos que às vezes estão na classe especial há bastante tempo, e aí não querem mais ir, ou aquele aluno que está ali na escola, mas ele não consegue atingir aqueles conhecimentos ali necessários para ir para o ensino médio. E aí a escola dá um certificado de ensino fundamental,
que é uma terminalidade específica para quem é especial. E, claro, para quem é superdotado, dá essa proposta também de terminar o programa escolar em menor tempo. Então, às vezes tem alunos que são superdotados e conseguem terminar todo o estudo ali com 12 anos, com 13 anos. Inclusive, eu vi o caso de um menino de 15 anos que passou para medicina. Só que aí, como ele era muito novo, ele passou em primeiro lugar para medicina e em segundo para biologia. Como ele era muito novo, né? E aí ele foi fazer biologia, já tá quase terminando. Quando ele terminar, ele vai fazer medicina, que é o que ele quer. Então, assim, o aluno ele pode terminar em menor tempo, sim, se for comprovado que ele é superdotado, vai fazendo testes, provas e tudo mais. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior. Aí você vai falar assim, Fernanda, mas por que nível médio? E as pós-graduações de educação especial? Pessoal, vocês precisam compreender que na educação especial nós temos vários cursos de nível médio. Cursos de Libra, de Braille e outros cursos também que as pessoas só com nível médio elas podem estar fazendo para estar atuando como mediador. Claro que quem tiver a graduação em pedagogia ou em história ou qualquer graduação e quiser fazer uma pós, ótimo. Porém, os cursos de nível médio também são levados em consideração e são considerados aí cursos aptos para você estar trabalhando com a educação especial. Aí aqui vou ler novamente. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. E os professores do ensino regular, esses professores que dão aula aí dos 4 aos 17 anos para esse público, também devem estar capacitados para integrar os alunos especiais nas classes comuns. E como acontece essa capacitação, esse aperfeiçoamento? A própria escola ela deve fornecer isso. Como hoje eu sou professora da prefeitura, a prefeitura ela nos oferece a jornada da educação inclusiva, que acontece todo ano. Tem sempre um curso em algum lugar e aí chega um e-mail da nossa escola, seleciona 5 professores para estar se inscrevendo no curso em tal lugar para alunos surdos, para alunos cegos. E aí alguém é sorteado e vai lá fazer o curso. Educação especial para o trabalho, visando sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. O aluno da educação especial, ele vai poder estar entrando no mercado de trabalho, principalmente para estar tendo a sua vida em sociedade. Porém, nós temos alguns alunos com alguma necessidade especial, com algum transtorno global, que ele não consegue trabalhar numa empresa onde desenvolve um trabalho competitivo. E aí essa empresa vai ter que dar uma adaptada no seu ambiente de trabalho para estar incluindo essa pessoa especial. E aí eu queria relatar com vocês 2 experiências que eu tive. Hoje nós já temos o sistema de cotas nas empresas, que as empresas são obrigadas a contratar pelo menos 2% de pessoas com alguma deficiência ou alguma transtorno e tudo mais. E aí eu fui na Lojas Americanas comprar os chocolates da minha filha de Páscoa e do meu sobrinho. E lá tinha um menino que ele estava atendendo, né? E ele tinha síndrome de Down. Ele estava atendendo no caixa, muito atencioso. E quando eu também fui numa farmácia comprar uns remédios, e eu vi que quem estava estocando, guardando, né, lá nas prateleiras, era um menino e ele era autista. Ele estava com fone de ouvido. Atrás da blusa dele estava escrito, né, TEA, né? Autista e tal, tinha um símbolo. Acho que para as pessoas também saberem, né? E eu achei isso muito legal. E esse menino autista, ele tava lá limpando, né? Organizando todos os remédios nas prateleiras. Então, isso já é uma coisa que já acontece. Infelizmente, ainda são poucas as empresas que aderiram a isso. Porém, isso é muito importante para essas pessoas, tá? E aí, aqui vai falar o seguinte.
mediante articulação com os órgãos afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual e psicomotora. E aquelas pessoas com deficiência que têm uma habilidade maior em educação artística, intelectual e psicomotora, elas também vão estar sendo inseridas no mercado de trabalho, mas as adaptações estarão sendo feitas. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares definidos para o respectivo nível do ensino regular. Então, o aluno que está matriculado no ensino regular, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, ele tem direito aos programas de renda, como Bolsa Família, Cartão Carioca. Então, cada estado, cada município vai ter o seu programa de renda e esse aluno ele vai estar inserido nesse programa, ele tem o direito de estar participando. Artigo 59A. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Então, os alunos com altas habilidades ou superdotação, eles deverão ser cadastrados num cadastro nacional para que a gente possa fazer um levantamento de quantos alunos superdotados, quantos alunos com alta habilidade existem no nosso país e para que políticas públicas sejam elaboradas para melhorar o potencial desses alunos, tá? Para que esses alunos não fiquem esquecidos. Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para a inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o artigo serão definidas em regulamento. Então, haverá um regulamento para que sejam feito esse cadastramento. Como identificar, né, uma alta habilidade ou uma superdotação precoce, quais são os procedimentos para a inclusão e tudo mais. Não é só assim, eu acho que ele é superdotado e vou cadastrar ele aqui. Não, vai ter um regulamento dizendo quando o aluno ele é superdotado precocemente, o que deve ser feito, como deve ser o cadastro e tudo mais. Artigo 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de características das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Então, os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios para as instituições privadas, né, e sem fins lucrativos terem uma atuação exclusiva na educação especial. E hoje nós temos algumas instituições que não têm fins lucrativos e elas já atuam na educação especial, desenvolvendo pesquisas, desenvolvendo tecnologias assistivas, recursos, tudo para esse público da educação especial. Parágrafo único. O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio das instituições previstas neste artigo. Então, independente das instituições privadas estarem ajudando ou não esses alunos especiais, o poder público vai estar desenvolvendo esse atendimento educacional especial na própria rede pública regular de ensino. Então, a própria escola pública vai estar desenvolvendo esse atendimento educacional especial, mesmo tendo ajuda ou não de instituições privadas. Capítulo 5A, esse aqui é novinho, de 2021. Então, cuidado, porque esse aqui que eu falei que é a pegadinha que com certeza vai estar na sua prova. Da educação bilíngue de surdos. 60A. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua, e em português escrito como segunda. Então, olha a pegadinha aí. Algumas bancas gostam de trocar isso. Então, para o aluno surdo, a primeira língua é Libras, tá? E a segunda língua, na modalidade escrita, é a língua portuguesa. Em escolas bilíngues de surdo, classes bilíngues de surdo, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para
educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outra deficiência, ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade da educação bilíngue de surdos. Então, o aluno surdo, cego e surdo, ou com baixa audição, ele vai poder estar utilizando a língua de sinais. Lembrando que a primeira língua para esse público é a língua de Libras, língua brasileira de sinais. E a segunda língua é a língua portuguesa na modalidade escrita, tá? Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado. Vamos lá, gente. Haverá, quando necessário, serviço de apoio educacional especializado para o atendimento educacional especializado bilíngue para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. E aí aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o aluno surdo, ele vai ter esse apoio aí especializado na sala de aula. Então, você está numa turma lá regular e você tem uma aluna surda, você vê que ela precisa ali de um intérprete de Libras, você vai estar solicitando isso juntamente com a Secretaria de Educação, com o diretor da sua escola. Agora, se você vê que esse aluno, ele é surdo, mas ele tem uma boa leitura labial, então, de repente, ele não vai precisar. Tá? E aí você, enquanto professor, você deve levar em consideração que esse aluno, ele é surdo e ele tem algumas peculiaridades que devem ser valorizadas. Então, por exemplo, na hora que você vai fazer um ditado, você manda essa criança escrever prato e ele vai escrever pato. Você deve levar em consideração, porque ele é surdo, ele tem essa dificuldade, tá, na escrita, que é normal mesmo da pessoa que é surda ou tem uma baixa audição, tá? Então, o que você deve levar em consideração é que a primeira língua para essa pessoa é a Libras e a língua portuguesa é a segunda língua na modalidade escrita. Parágrafo 2º. A oferta da educação bilíngue de surdos terá início aos 0 anos na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. A mesma coisa. A educação bilíngue, ela deve acontecer, o aluno vai ser matriculado na escola, né, a partir do berçário, se quiser. Né? E ali já vai começar o atendimento especial, tá bom? E vai se estender ao longo da vida, até na universidade. O disposto no caput deste artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrícula em escolas e classes regulares, de acordo com o que decidir o estudante ou no que couber seus pais ou responsável e as da garantias previstas na Lei 11.146, de 6 de julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que inclui para surdos oralizados o acesso a tecnologias assistivas. Então, as pessoas que são surdas, tem algumas pessoas que são surdas, mas elas conseguem falar. Elas não escutam, mas elas conseguem falar. E aí, esse aluno, como ele já consegue falar, tem uma desenvoltura, ele também tem acesso à tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é um artefato que nós utilizamos para eliminar as barreiras. Então, vou dar um exemplo aí de uma tecnologia assistiva. Um adaptador de lápis, para o aluno conseguir segurar um lápis. Um adaptador de tesoura, para esse aluno conseguir cortar sozinho, sem a ajuda do professor, tá? Então, tecnologia assistiva é todo o recurso que a gente usa para estar eliminando as barreiras e o aluno ter uma autonomia. Então, por exemplo, a cadeira de rodas é uma tecnologia assistiva. Uma moleta é uma tecnologia assistiva, porque esse aluno, com a cadeira de roda, ele sai sozinho, ele faz um monte de coisa sozinho, sem precisar da ajuda de alguém. 60b. Além do disposto no artigo 59 desta lei, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou surdos com deficiência associados a matérias didáticos e professores bilíngues, com formação e especialização adequada em nível superior. Então, aqui o que vai acontecer? Os sistemas de ensino vão estar assegurando a esse público aqui, tá? E outras deficiências associadas, material didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequada em nível superior. Então, para esse público aqui, o professor, para estar atuando diretamente com esse grupo, ele vai precisar ter nível superior, tá?
Parágrafo único. Nos processos de contratação e avaliação periódica dos professores, a que se trata o caput deste artigo, serão ouvidas as entidades representantes das pessoas surdas. Então, na contratação dos professores para trabalhar com esse público, as entidades aí, os representantes das pessoas surdas serão ouvidos. Para quem não sabe, existem várias comunidades de pessoas surdas, vários representantes, e esses representantes são ouvidos justamente para adaptar o currículo, na hora de elaborar um material didático. Isso é muito importante. Título 6º dos profissionais da educação. Artigo 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos. Então aqui estarei falando para vocês, de acordo com a legislação, os profissionais da educação básica escolar. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil, nos ensino fundamental e médio. E aí você vai falar: Fernanda, eu sempre escutei que o nível médio ia acabar, que o normal ia acabar, que é o famoso formação de professores, e que só poderiam dar aula às pessoas que tivessem ensino superior. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso ao ensino superior. Então, o nível médio na modalidade normal, o famoso formação de professores, ainda vai continuar por muito tempo, tá? Então, se você tem nível médio aí, formação de professores, você pode atuar na educação infantil e no ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Mas claro que isso vai ficar a critério da escola ou a critério do sistema de ensino. Por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro hoje, para trabalhar nos anos iniciais do ensino fundamental do 1º ao 5º, ela já exige somente nível superior. O normal já não serve mais. Você pode até ter o normal e mais uma licenciatura em História, Geografia, ou a Pedagogia, ou o normal superior, tá? Então, vai ficar a cargo dos sistemas de ensino. Ou das prefeituras, como Mangaratiba, Nilópolis, só pediram o nível médio na modalidade normal. Trabalhadores em educação, portadores de diplomas de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Então, se a pessoa aí tem a pedagogia e trabalha aí na área da educação, tá? E tem a sua pedagogia com alguma dessas habilitações, também tem mestrado e doutorado nessa área aí, ela também é considerada um profissional da educação. Trabalhadores em educação, portadores de diplomas de cursos técnicos ou superior na área pedagógica ou afim. Então, a pessoa que tem algum diploma de algum curso, né, na área de pedagogia aí, na área da educação, também é considerado aí um profissional da educação. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por títulos específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, ou das corporações privadas e que tenham atuado exclusivamente para atender a um inciso 5º do caput do artigo 36. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Notório saber são aquelas pessoas que têm uma grande experiência ao longo da vida e aí não fizeram nenhum curso nem nada, e aí você pega essa pessoa e coloca ela para dar aula numa universidade, no ensino médio, e isso acontece muito com os indígenas, com os quilombolas. Então, por exemplo, eu estava lendo há pouco tempo num artigo que alguns indígenas foram convidados para dar aula nas universidades, inclusive sobre essa temática dos indígenas mesmo. E aí eles ganharam um diploma de mestre, de doutor naquela área ali, porque eles têm uma vasta experiência muito maior do que a teoria, tá? Então, nesses casos aí, a gente chama de profissionais com notório saber. E aí eles são convidados para ir à universidade ou alguma escola, e aí eles ganham esse diploma, essa certificação, dando esse título a eles, por toda essa formação que eles adquiriram ao longo da vida. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Então, hoje, muitos profissionais têm feito a complementação pedagógica. O que é isso? Já aí pega papel e caneta, anota isso aí.
Complementação pedagógica, por exemplo, vou dar um exemplo de mim, tá? Eu sou formado em pedagogia. Aí eu quero também dar aula de letras, sempre gostei de letras, eu posso fazer a complementação pedagógica em letras, tá? Faço em torno de 1 ano ou 1 ano e meio, dependendo da instituição. Tem algumas instituições que você faz até em 6 meses, já é reconhecida pelo MEC, e aí você vai estar fazendo essa complementação pedagógica. E aí eu vou estar fazendo em letras e vou estar recebendo um diploma de graduação em letras, como se eu tivesse feito 4 anos. Mas por que isso? Porque eu já tenho uma graduação, então eu vou estar estudando mais a parte específica de letras. Vou dar também um exemplo do meu esposo. Ele é formado em Direito e aí ele fez a complementação pedagógica em Pedagogia. Ele fez em 1 ano e aí teve o concurso da Prefeitura do Rio, ele fez o concurso, passou e tomou posse. Tomou posse agora, ano passado. Então, em 2021. Tomou posse em 2021. O concurso foi em 2019, veio a pandemia e tudo. E aí ele tomou posse agora em 2021 e tá lá na prefeitura dando aula e tá amando. Então, às vezes, você pode estar fazendo isso na área do magistério. Isso é muito comum na área do magistério. Por que isso aconteceu? Porque às vezes as pessoas são formadas, um engenheiro, uma pessoa formada em química. Ah, quero dar aula de matemática. Vai fazer 4 anos de matemática? Não, faz uma complementação pedagógica em matemática, tá? Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como os objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: 1. A presença sólida de formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais e de suas competências de trabalho. Então, vai ter essa formação básica e sólida, né, com bastante conhecimento, e vai estar aprofundado aí nos conhecimentos científicos e sociais, tá? Associação entre teoria e prática mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. Então, é muito comum quando você faz um nível superior ou um curso técnico, você ter aí o estágio supervisionado, que aí você vai estar se aprimorando aí, vai estar articulando a teoria com a prática. O aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino em outras atividades. Então, às vezes acontece da sua formação que você tem, a sua vivência, ela ser aproveitada em outra instituição. Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica facear em nível superior concurso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Então, aqui vai estar falando que para atuar, né, na educação básica, facear em nível superior, tá? Porém, como formação mínima para atuar na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, a modalidade normal, né, o ensino médio, também será admitido. Tá? Então, vocês observem que eles já colocaram isso aqui na lei 2 vezes, justamente para ficar claro que o ensino médio na modalidade normal ainda é admitido para o exercício do magistério. Mas é a formação mínima, você não pode atuar no magistério só com o ensino fundamental. Tá? Então, você tem que ter ali no mínimo para estar atuando como professor, né, na educação infantil e no ensino fundamental do 1º ao 5º ano, no mínimo normal. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios em regime de colaboração deverão promover a formação inicial e continuada e a capacitação dos profissionais do magistério. Então, isso aqui vai ficar a cargo de cada sistema de ensino. Aqui na Prefeitura do Rio, a gente tem sempre formação continuada, nós temos cursos de capacitação, nós temos jornadas pedagógicas, às vezes oferecem cursos de pós-graduação em outras instituições e tudo mais. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. Então, na Prefeitura do Rio, nós já temos a plataforma Paulo Freire, que oferece vários cursos à distância para os professores da Prefeitura. É muito bom, de vez em quando eu estou sempre fazendo. A formação inicial de profissionais do magistério dará preferencialmente ao ensino presencial,
subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Então, a formação para o magistério se dará o quê? De forma presencial, mas podemos utilizar recursos de tecnologia, tá? E educação à distância. É o que acontece, às vezes começa aquela aula presencial e o professor fala, lá na plataforma tem conteúdo tal, semana que vem a nossa aula vai ser online, porque o palestrante é de tal lugar. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docente em nível superior para atuar na educação básica pública. Então, União, Distrito Federal, estados e municípios vão estar adotando mecanismo aí para facilitar o acesso e permanência dos docentes no ensino superior, tá? Principalmente para atuar na educação básica. Então, às vezes, algumas prefeituras, o Estado, a União, elas fazem convênios com algumas instituições de ensino superior e aí é um mecanismo que ela encontra. Ela faz um convênio, dá um desconto, 50%, 70%, para que o professor da educação básica ele consiga concluir o ensino superior, consiga entrar no ensino superior. A União, o Distrito Federal e os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública, mediante programas institucionais de bolsa e de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena nas instituições de educação superior. Muito parecido com o de cima. Vai ter alguns programas de bolsa, iniciação à pesquisa, iniciação à docência, para que o professor da educação básica, principalmente da escola pública, tenha acesso ao ensino superior. Isso acontece? Sim. Dependendo do município e do estado que você vai estar prestando o concurso, isso acontece sim. Porque onde eu estou na Prefeitura do Rio, nós temos vários cursos de formação continuada. Inclusive, nós temos um programa para quem está fazendo mestrado. Se cadastra nesse programa e recebe uma gratificação durante um ano que você estiver cursando o seu mestrado. E para quem tem mestrado é 1.500 e para quem está fazendo doutorado, acho que é 2.500. Uma coisa assim, ou 2.400. Então, você está cursando mestrado, você vai lá, se cadastra no sistema da prefeitura e durante um ano você ganha essa bolsa. Então, é um incentivo para que você continue estudando e tudo mais. Como é em outras prefeituras? Aí eu não sei, eu estou falando para vocês como é na minha prefeitura. Se vocês buscarem, muitas prefeituras, os estados, a União, ela tem esses benefícios. Só que a gente também precisa procurar, porque também não é divulgado, né? Esse da prefeitura não é muito divulgado, não. Eu sei porque eu tô fuçando e agora que eu tô fazendo mestrado, eu tô fuçando para buscar os meus benefícios, né? Se é um direito meu, eu vou atrás. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio, como pré-requisito para o ingresso nos cursos de graduação para a formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação. Então, o que vai acontecer? Aquela pessoa que está concluindo o ensino médio e aí fez o Enem, né? O Exame Nacional lá aplicado e tudo mais, ela pode colocar uma nota mínima para que você tenha acesso aos cursos de formação de professores, de formação de docente. Só vai poder entrar no curso de docente quem tirar a nota acima de 70. Quem tirar menos não pode, eles podem exigir isso. O 7 foi vetado. Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por preferência a Base Nacional Comum Curricular. Então, tudo que consta na Base Nacional Comum Curricular deverá ser trabalhado nos cursos de formação docente. Porque o docente, quando ele for entrar na sala de aula, ele vai precisar saber que existe uma base, né? Quais são os conteúdos da base, o que deve ser trabalhado, como essa base deve ser aplicada dentro da escola. Isso é importantíssimo. 62A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso 3º do artigo 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Então, os profissionais de educação também podem fazer cursos, né, com conteúdos técnicos pedagógicos em nível médio ou em nível superior, incluindo uma habilitação tecnológica. Tem muitas pessoas que estão no magistério, às vezes vai fazer um curso técnico e aí tem uma formação tecnológica também. Isso é muito bom porque hoje em dia tudo envolve tecnologia.
Parágrafo único. Garantir-se-á a formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local do trabalho ou em instituições de ensino básica e superior, incluindo curso de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. Então, o que vai acontecer? A formação continuada pode acontecer no local de trabalho ou em instituições de educação básica, tá? Então, às vezes você está trabalhando numa determinada instituição e lá ela vai te oferecer cursos de formação continuada. Ou até, olha, a nossa empresa está conveniada com a instituição tal, vai lá que você vai fazer uma pós-graduação lá. E assim por diante. 62B. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura serão efetivados por meio de processos seletivos diferenciados. 1. Terão direito a pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federais que ingressaram por concurso público. Tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que ocorrerem os certames interessados em número superior ao número disponíveis para os respectivos cursos. Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Então, aqui vocês podem observar que os professores que optarem pelos cursos de matemática, física, química, biologia e língua portuguesa, eles terão prioridade. Por quê? Porque matemática, física, química e biologia são licenciaturas que muitas pessoas já se aposentaram dessa área, e aí a gente está com poucos profissionais nessa área. E língua portuguesa, se vocês observaram, a grade do ensino fundamental do 6º ao 9º e do ensino médio é bem grande, né? Então eles têm 8 tempos, 10 tempos de língua portuguesa, é importantíssimo. Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão 1. Cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Então, os institutos superiores manterão aí o famoso normal superior, tá? Então, nós temos a FAETEC, que ela tem o normal superior, pelo menos ela tinha, não sei se ainda continua tendo, em algumas instituições. Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Então, a pessoa que é formada em letras, história, geografia, quero dar aula ali para os anos iniciais, ela vai poder estar fazendo ali a formação pedagógica. A pessoa que é formada em química, física, biologia, eu quero trabalhar com o ensino médio, ela vai poder estar fazendo uma formação pedagógica em pedagogia, em letras, para poder estar trabalhando ali com o ensino médio, tá? Programas de educação continuada para os profissionais da educação dos diversos níveis. Então, os profissionais da educação de diversos níveis, da educação básica, da educação superior, vão poder fazer aí a sua formação continuada pelos institutos superiores. Artigo 64. A formação de profissionais da educação para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino garantida nessa formação a base comum nacional. Então, o que vai acontecer? Para o profissional atuar na administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação, dentro da educação básica, ele vai precisar ser graduado em pedagogia, ou ele faz qualquer nível superior, tá? E aí ele vai fazer uma pós-graduação nessas áreas aí. Hoje nós temos várias pós, em administração, orientação, supervisão. Para essas pessoas que não fizeram a pedagogia, e aí elas fazem uma pós em orientação educacional. Elas fazem uma pós em supervisão educacional, em planejamento e tudo mais, tá? Então, pode ter a pedagogia ou qualquer graduação, mais após.
A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de no mínimo 300 horas. Então, ou seja, para a pessoa estar atuando ali na educação básica, tá? Porque aqui fala exceto a educação superior. Então, para ela estar atuando na educação básica, ela vai precisar fazer ali a prática de ensino de no mínimo 300 horas, que é o famoso estágio, tá? Então, se você está terminando a sua faculdade, você vai observar que o seu estágio da universidade, ele tem ali, no mínimo ali, 300 horas. Ah, mas eu vi o meu estágio de educação infantil 100 horas. Sim, porque você faz 100 horas na educação infantil, 100 horas no ensino fundamental, 100 horas na orientação educacional, porque pelo menos na minha foi assim. Eu lembro que eu tinha que fazer 100 horas na educação infantil, 100 no ensino fundamental, 100 de orientação e 100 de supervisão e 100 de não sei. Eu sei que eu tive muitas horas de estágio, tá? Artigo 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Ou seja, para você dar aula no ensino superior, né? Eu quero dar aula no curso de pedagogia. Então, aqui está falando o quê? Prioritariamente nos programas de mestrado e doutorado. Porém, se você tiver uma pós-graduação lato sensu, você pode dar aula sim numa graduação de pedagogia, de história, de letras. É porque eles dão prioridade para quem tem diploma de mestrado e doutorado. Principalmente aqui nas grandes capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo. Mas outros lugares, né, mais para o interior aí do Brasil, você só com uma pós-graduação lato sensu, você consegue dar aula em uma universidade tranquilamente. Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidades com cursos de doutorado em áreas afins, poderá suprir a exigência de título acadêmico. Então, aqui o que acontece? Eu tenho uma professora aqui que ela é indígena, mora lá na aldeia e tal, e aí ela tem uma vasta experiência. Aí a universidade pode dar um título a ela de doutora, tá? Naquela área ali, doutora em educação indígena. E aí ela pode dar aula na universidade tranquilamente, tá? Porque esse título dela de doutora em educação indígena vai poder suprir essa exigência aí do título acadêmico, que às vezes, para dar aula aqui precisa ser doutor, precisa ser mestre. Então, essa pessoa que tem esse notório saber ao longo da vida e a universidade dá um diploma, dá uma certificação disso, ela pode dar aula na academia tranquilamente. Artigo 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Então, a pessoa para entrar no magistério público, quer dizer, no emprego público, né? Quero ser professor do município, do estado e de algum instituto federal, ela vai precisar fazer concurso público de provas escrita ou prova de títulos, né? Tem alguns lugares que eles só exigem prova de títulos e ali eles avaliam todos os seus títulos, suas pós, seus cursos e tudo mais. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Então, cuidado com isso aqui, porque de repente você está lá no seu município ou trabalha lá no estado, né? E aí você quer fazer um mestrado. Esse mestrado é um aperfeiçoamento profissional continuado. Então, você tem um direito a um licenciamento, tá? Remunerado para esse fim. Mas lá no meu município não tem nenhum documento falando sobre isso no regimento. Mas você pode entrar na justiça contra o seu município exigindo isso. Que naquele período que você está fazendo o seu mestrado ou o seu doutorado, você vai provar que é uma formação continuada, que é um aperfeiçoamento e que esse aperfeiçoamento tem a ver com a sua prática, né, do dia a dia, tem a ver com o seu trabalho e você pode requerer junto à justiça uma licença com o vencimento para você estar terminando o seu mestrado ou o seu doutorado, tá? Então, por isso que eu falo aqui, peguem essa dica aí. Piso salarial profissional. Então, o magistério, ele tem um piso aí, né, do professor. Hoje nós temos o piso nacional, né? Então, o certo é que os municípios paguem o piso nacional, não paguem menos que o piso nacional.
Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Então, essa progressão funcional baseada na titulação é assim, eu tenho só o normal, a minha amiga ali tem a pedagogia, então ela vai ganhar um adicional a mais, uma progressãozinha. Ela vai ganhar 10% a mais porque ela tem pedagogia. Ela tem doutorado, então ela vai ganhar 50% a mais, e assim por diante. Período reservado a estudantes. Desculpa, gente. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. Então, durante o seu período ali que você está trabalhando, você tem uma carga horária para a sala de aula e você tem que ter um período para o planejamento, tá? E um período para a avaliação também. A gente sabe que na prática isso não acontece, mas está escrito aqui na lei. Então, é o que eu falo para vocês. Lembrem da escola da lei, que é a escola legal. E a escola real, às vezes, a gente tem que esquecer um pouquinho, tá? Condições adequadas de trabalho. Também é uma outra coisa que, às vezes, muitos profissionais acabam não encontrando uma condição adequada para o trabalho. E experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Então, a experiência do docente ela é muito importante. Ela se tornaria um pré-requisito, né, para que esse profissional consiga exercer o seu trabalho, as suas funções de magistério. Para os fins do disposto no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 40 e no parágrafo 8 do artigo 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por profissionais e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção da unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Então, as pessoas que atuam como diretor, coordenador, esse assessoramento pedagógico é o apoio à direção, é aquela pessoa que trabalha ali na escola, às vezes não tem um cargo definido, mas ela está ali. Então, essa pessoa também, ela é considerada aí um especialista em educação. A União prestará assistência técnica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para o provimento de cargos dos profissionais de educação. Então, a União vai estar sempre aí de olho nos municípios, nos estados, no Distrito Federal, nessa elaboração dos concursos públicos, porque às vezes tem município que faz concurso público para tantas vagas e às vezes não precisa daquelas tantas vagas. Então é preciso que haja uma fiscalização. Na maioria das vezes precisa até além, né, do que eles pedem no edital. Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!